Bem-vindos a Soldagem de Manutenção Experts. Mais uma pergunta aí daquela série nossa Perguntas e Respostas, né? Então eu vou esclarecer. Perguntaram aqui, Sandro, você poderia me ajudar com relação a indicar um eletrodo para revestimento contra desgaste? E eu vou dentro daquela linha que eu sempre falo aqui. Eu não estou aqui para indicar o fornecedor A, fornecedor B, ou C, ou D. Não é essa a minha questão aqui. Pelo contrário, eu quero dar liberdade à sua empresa escolher o melhor fornecedor para sua empresa e o melhor consumível para sua empresa. Então, uma das características quando a gente fala de com relação a revestimento contra desgaste, a gente precisa saber o seguinte: qual que é a propriedade ou a combinação da propriedade? Você quer dureza? Você quer resistência à abrasão? Você quer resistência à corrosão? Você quer resistência ao impacto, a resistência ao calor? É isso que você quer? Qual desses daí você quer ou uma combinação entre eles? Porque a partir daí você tem condição de escolher qual o melhor consumível para você. Então, a classificação da liga se dá em condições que de serviço e uma combinação de propriedades do qual você deseja o quê? No depósito de solda. Tá ok? Essa é que é a grande questão. Então, ela é dada através da combinação do que você precisa. Então, existem algumas ligas assim que é bem interessante, ligas ferrosas e não ferrosas. Então, uma das ligas ferrosas que a gente utiliza bastante são aços martensíticos e hiperlíticos. Então é um conteúdo de carbono habitualmente na faixa aí de 0,10 mais ou menos a 0,50, mas pode não ter um pouquinho acima de 1,5, tá ok? Mais alta aí. Então essa aí são ácidos martensíticos perlíticos. Então você pode ter eletrodos desse tipo. Você também tem consumíveis aí ácidos austeníticos, aço com alto manganês e aços inoxidáveis, então cromo, níquel, ferro. Então são aplicados em revestimento, resistência à corrosão. Quando você precisa de resistência à corrosão, você aplica esse material. E nós temos também os ferros, ligas de alto carbono, comumente chamado de quê? Ferros fundido, que você também pode o quê? Aumentar a resistência à abrasão do material. Então você tem essas ligas ferrosas. E você também tem as ligas não ferrosas, que nós chamamos de quê? Carboneto de tungstênio, muito utilizado. E eu falo o seguinte, uma das características dessa liga carboneto de tungstênio é o que? Trinca. Você acaba de trincar, de soldar esse material, revestir, ele trinca. Então são uma mistura de carboneto de tungstênio, né? Carboneto de tungstênio muito duro, tem uma dureza muito alta e apresenta alta resistência à abrasão, mas trinca. Trinca faz parte desse material. Então quero deixar bem claro, se você for fazer revestimento com ligas de carboneto de tungstênio, ela vai trincar. Mas ela não desplaca. Ela não desplaca. Bem soldado, bem diluído com metal base, ela não desplaca. Muitas vezes você faz uma deposição com material mais macio em cima de uma base metálica, vamos supor que é uma chapa de aço, carbono 1020, você deposita o material com uma dureza mais baixa, desse mesmo material, carboneto de tungstênio com uma dureza bem mais baixa, depois você aplica esse material com uma dureza mais alta em cima desse outro carboneto, tá bom? É assim que a gente faz. A gente não pega o material com uma dureza muito alta, aplica diretamente no metal base não, porque não dá certo, ele começa a desplacar. E aí você precisa ter um material com mais tenaz um pouco, para fazer essa migração de uma dureza intermediária para uma dureza mais alta. E a outra é a liga base cobalto, né? Essa liga contém aí normalmente entre 26 e 30 de cromo, 3 a 12 de tungstênio e 0,7 a 3% de carbono. Então elas apresentam uma resistência assim de cobalto, aliás, bem alta, e que te dá uma resistência assim à abrasão, a calor e à corrosão. Então tem umas aplicações desse material que é muito interessante. A gente utiliza aí em algumas situações aí no mercado, e aí a gente utiliza esse tipo de liga aí. Então primeiramente saber para que você quer. E vou ser muito sincero, gente, dá para se aplicar na empresa. Não precisa contratar serviço não, tá? A gente tem mania de contratar algumas empresas aí, até fornecedoras desses consumíveis, para fazer a aplicação, mas não há necessidade não. A sua própria equipe pode fazer deposição. É só qualificar o seu soldador
que ele solda aí com esse material, deposita esse material com muita tranquilidade. Então eu espero ter respondido até vocês, ter respondido esse questionamento aí. Espero vocês numa outra oportunidade. Um forte abraço a todos. Até mais.